Nós vamos ter uma pregadora muito bonita, sabe? Ela estava me dando mole, gente. Minha esposa, gente. Mas que Deus possa abençoar a vida dela em nome de Jesus, que possa abençoar a nossa vida através dela, amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, vamos? Boa noite, igreja! Que bom estar aqui com vocês essa noite. Vá abrindo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer por si, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo ser também um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão das duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam depressa. E é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei na terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos entregar esse momento ao Senhor? Pai, eis aqui, Senhor, nossa vida em Tuas mãos, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Pai, para congregarmos uns aos outros, mas principalmente para adorar o Senhor. Senhor, nós clamamos pela Tua presença, Pai. Esse é o momento mais importante do culto, Pai. Nós já Te adoramos, clamamos pela Tua presença, já Te dizimamos, ofertamos, fomos fiéis. Agora nós pedimos, Senhor, seja fiel conosco, fala conosco. Nós estamos sedentos, necessitados em ouvir as Suas orientações, Senhor. Nós estamos aqui porque nós Te amamos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Fale aos nossos corações e que essa palavra, Pai, possa atingir os nossos corações como uma flecha. Senhor, eu profetizo, Pai, que tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos e o nosso entendimento cairá por terra nesta noite, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Gente, aqui, o que nós acabamos de ler foi a instituição da Páscoa. Aqui surgiu a Páscoa. E muito importante que, assim, muitas vezes a gente acaba lendo a Bíblia. Não é que seja uma maneira errada, mas não é a maneira mais inteligente, vamos dizer assim. Porque a gente tem duas opções. A gente pode ler a Bíblia como se estivesse lendo um livro. E a gente lê, a gente tem um entendimento do que a gente está lendo muitas vezes. Mas a profundidade de algumas coisas, algumas ordens do Senhor, a gente entende quando a gente estuda a cultura daquela época, daquele povo. É muito importante que a gente leia as passagens com um cunho histórico de cada coisa. Eu tenho estudado muito assim, eu tenho aprendido profundamente mais sobre a identidade de Deus e o porquê que Ele faz alguma coisa. Muitas vezes a gente vê assim Deus falando, olha, vire para a direita. Aí para a gente fala assim, mas por que vire para a direita? Vocês podem ter certeza, gente, há um motivo para cada ordem de Deus na Bíblia. Nada é em vão. Gente, acabou a luz? É isso mesmo?
Acho que acabou a luz na rua, só aqui que não, glória a Deus. Então, gente, a gente precisa entender. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, essa passagem, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, quem é o nosso Deus? Primeira coisa importante. E o nosso Deus, gente, ele é um Deus infinito, imensurável, grandioso. A palavra diz que os anjos adoram ele incansavelmente, gritando santo, 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 santo. Nós adoramos pelo que conhecemos, assim, superficialmente, mas os anjos realmente contemplam quem Deus é. Mas muitas vezes, nosso Deus, ele é tão perfeito, que sabendo que a nossa consciência humana ela é limitada, muitas vezes Deus ele se compacta. Ele se limita, ele se diminui para que ele caiba no nosso entendimento. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, até sobre Moisés mesmo. Há um momento que a Bíblia fala, não lembro exatamente onde, acho que é Êxodo 7, por aí. Ele dá uma ordem a Arão. Ele diz assim, olha, Arão, você e Moisés vão até o faraó, foi a primeira aparição ali de Moisés para o faraó, e vai dizer a ele exatamente o que eu disser a vocês. E quando você chegar lá, você vai jogar o seu cajado, esse cajado vira uma serpente, e a sua serpente batalhará com a serpente dos magos de faraó. Se você lê isso, você fala assim, que loucura é essa? Mas aí a gente passa a entender quando a gente conhece a cultura egípcia. Gente, os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. Eles adoravam a vários deuses. Então, automaticamente, como eles tinham muitos deuses, eles tinham que medir qual era o deus superior ao outro. E como é que isso era medido? Através justamente dessa batalha entre as serpentes. Então, aquela serpente que comesse a serpente do outro significava que aquele que venceu era maior do que o outro Deus. Então, ali, na verdade, ele já estava falando com o faraó, já estava dando sinais, dizendo, olha, dentro da sua cultura, eu sou um Deus maior do que o seu, maior daqueles que você adora. Então, esse já foi o primeiro sinal que Deus fez a faraó. E aí você pensa, cara, olha que lindo, Deus se diminuindo, se compactando para poder caber no entendimento de faraó. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o caráter do nosso Deus. Segunda coisa que a gente precisa entender, a quem ele está falando. Gente, o povo de Israel, eles são um povo muito, vamos dizer assim, teatrais. Eles expressam seus sentimentos através de ações, de gestos. Então, por exemplo, quando você vê, até a própria Bíblia diz, né? E fulano morreu e ele rasgou as suas vestes. Então, eles demonstram esses sentimentos através dessas ações, né? Quando você vê, por exemplo, uma mulher desesperada, ela joga areia na cabeça, e quando eles estão felizes, eles ficam... Já viram isso? Exatamente isso. Então, ali, eles estão demonstrando o quanto eles estão felizes. Por exemplo, no Muro das Lamentações. Quando nós vamos... Nós não, porque infelizmente eu nunca fui a Israel, né? Mas quando as pessoas, os brasileiros, vão a Israel, eles estão ali no Muro das Lamentações, eles só vão lá. E como é que a gente costuma orar? Falando. A gente vai, ora, 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 ora. O povo de Israel, não. Vocês já repararam? Eles oram nessa constância assim, ó. Eles ficam lá o tempo todo ajoelhados e ficam. Sabe o que significa isso aqui? Eles estão dizendo para Deus, Senhor, ora eu estou mal, ora estou embaixo, ora estou em cima. Olha quão inconstante eu sou. Vocês percebem o quanto eles entendem, demonstram através de ações? Então, da mesma maneira, se Deus estava falando com esse povo, ele precisava demonstrar através de simbologia, de sinais, exatamente cada coisa que ele queria falar. E é exatamente o que ele quer falar conosco hoje. Mas antes, a gente precisa entender cada um desses sinais. Então, vamos lá. Primeira ordem de Deus. Bom, vocês vão pegar um cordeiro no 10º dia. E ao 15º dia, vocês vão matar esse cordeiro. Alguém é pai de pet aqui? Mãe de pet? Gente, vocês já viram um cordeiro de 1 aninho? Branquinho, fofinho, parecendo um compilado de algodão? É uma fofura. Só que Deus, ele mandou o quê? Ele não falou assim, ó, vai lá no açougue do Egito e pega um cordeiro. Não, ele falou assim, ó, vocês vão conviver com esse cordeiro. Vocês vão brincar. Vocês imaginam, gente? Já viram eles pulando? Ele vai pular, ele vai brincar com suas crianças.
Ele vai ser um pet por 5 dias para vocês. É sobre isso. Só que quando vocês se apegarem a ele, vocês vão matar ele, porque eu preciso do sangue dele. Nossa, que triste isso. Vocês percebem o quanto isso parece até um tanto quanto cruel? Só que isso lembra alguma coisa para vocês? Deus já estava mostrando com a instituição da Páscoa. Hoje, vocês vão conviver, vão viver ali com o cordeiro, vão se apegar a ele. Mas, em algum momento, esse cordeiro vai precisar ser sacrificado para que vocês não morram. Já viram isso em algum lugar? Parece até história repetida, né? Pois é. Deus estava dizendo ali que no futuro, ele faria a mesma coisa. Jesus conviveria no meio de nós, seria chamado de Emanuel, Deus conosco, a gente se apegaria a ele, aquele povo viveria com ele, dormiria com ele, mas, chegado o dia, ele teria que morrer por todos nós. Então, Deus já estava mostrando para aquele povo e para nós, o mesmo sacrifício que vocês fizeram não é nem próximo do sentimento que eu vou ter. Vocês imaginem, gente, eles estavam dentro de casa. Provavelmente aquelas crianças viram aquele sacrifício. Mas foi duro, né? Cruel. Mas Deus fez a mesma coisa. Ele deu o cordeiro por mim e por você. Ele deu o cordeiro por aquele povo. Ele deu o cordeiro por cada um de nós. Então, ele estava ensinando aquele povo o mesmo sacrifício que ele iria fazer. Amém? Segunda coisa. Segunda orientação. Oxente. O celular fecha toda hora. Segunda ordem de Deus. Comer um animal com ervas amargas e pães sem fermento. Gente, vamos lá. O fermento na Bíblia, vários momentos a gente vai ver o Senhor, ou até Paulo, orientando, demonstrando que o fermento ele representava o pecado. O fermento representa o pecado. Então, Deus deu uma ordem clara. Olha, primeiro, vocês vão comer o pão sem fermento, porque ele representa o pecado. E segunda coisa, por conta da pressa que eu tenho. Porque, entendam, a orientação de Deus, ele estava querendo demonstrar o seguinte, gente, atenta, tem pressa, não dá tempo de vocês ficarem esperando o fermento fazer efeito. Porque diferente de hoje, que a gente vai lá, bota um tico de fermento, bota no forno, em 5 minutos ele está pronto, não era assim naquela época. O fermento, ele ficava agindo horas e talvez dias, dependendo do que você fosse fazer. Então, Deus estava expressando para aquele povo, olha, o pão que vocês vão comer nesse dia do Cordeiro Morto não pode ter fermento, ou seja, sem pecado, até porque a orientação também do Cordeiro foi claro, tem que ser inocente e sem defeitos. O Cordeiro não poderia ter defeito nenhum. Segundo, demonstrando a pressa do povo, olha, não dá tempo de vocês ficarem esperando isso aqui fermentar. Não dá tempo, pressa. E outra orientação também que Deus nos deu, ervas amargas. Raíza, por que que Deus nos deu essa orientação, deu àquele povo uma orientação tão curiosa? Ervas amargas. Para que aquele povo saísse daquele lugar com um verdadeiro sentimento de dissabor do que eles viveram ali. Gente, entenda, eles foram escravos, os filhos dos filhos e os filhos dos filhos por centenas de anos. Então, eu estava querendo dizer, olha, vocês, por mais que vocês tenham se acostumado com todo esse sofrimento, eu quero que vocês entendam que há um amargo nessa vida que vocês estavam levando. Então, eu quero que vocês saiam daqui nesse dia, quando vocês começarem a caminhar em direção à Terra Prometida, eu quero que vocês entendam e lembrem, olha o quão amargo foi o período de vocês no tempo que vocês, seus pais, viveram aqui. Amém? E uma outra curiosidade é a seguinte. Nós temos o costume do fast food, da padaria em pé. Vocês já comeram um pãozinho na padaria em pé? Chegou no trabalho, foi lá na padaria, me dá um pãozinho. Comer em pé. Isso, no Oriente Médio, gente, é uma coisa terrível, vamos dizer assim. Porque eles têm muito essa cultura do alimento sobre a mesa, do comer devagar. Comer rápido para eles é uma afronta à cultura deles. Então, se eles viessem ao Brasil, eles iam ficar loucos. Como a gente come tudo rápido, correndo. Eu trabalhei numa época no call center e eu tinha 20 minutos para comer. Então, vocês pensam, né? 1000 pessoas tendo que comer no mesmo micro-ondas, aquela correria e tudo mais, a gente tinha que comer em 5 minutos. Isso, para eles, é uma afronta. Só que isso veio de Deus. O próprio Deus diz assim, olha, comam depressa. Então, a primeira coisa que o Senhor
orientou aquele povo para que eles percebessem o quanta pressa eles tinham para sair? A questão de comer depressa, sem fermento. E uma segunda coisa, ele orientou que as pessoas comessem calçadas. Gente, isso é uma outra questão que afronta a cultura daquele povo. Antigamente, não sei se hoje em dia ainda é assim, as pessoas elas não tinham os recursos de higiene que nós temos hoje. Então, automaticamente, as pessoas elas não tomavam banho todos os dias. Então, quando você chegava na sua casa ou você recebia uma visita na sua casa e aquela visita era bem-vinda, era uma questão de honra que você chegasse na sua casa, um servo lavava os seus pés. E depois que ele lavasse os seus pés, porque o que acontece? Aquela galera andava no deserto, andava em tudo quanto era lugar e tudo mais. Então, as sandálias eram muito sujas. Tanto que você vê que quando Deus fala com Moisés, ele fala o quê? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Tira esse chinelinho podre, por favor. Mais ou menos isso. Então, o que acontece? As pessoas, elas não entravam, não ficavam andando com seus calçados dentro de casa. Elas entravam, seus pés eram limpos e sua cabeça era ungida com um perfume. Para dar uma pequena disfarçadinha ali no negócio fedidinho, que as pessoas não tomavam banho todo dia, né? Imagina, um calor terrível. Então, aquilo ali era parte da cultura deles. Só que olha o que Deus mandou fazer. Comam calçados com cajado na mão. Ou seja, mais uma vez, Deus afrontando a cultura daquele povo para demonstrar, gente, eu tenho pressa que vocês saiam daí. Não se limitem, não fiquem moscando, saiam depressa. Na ordem de Moisés, vocês saem todo mundo correndo. Era isso que Deus estava falando. Por quê? O povo estava tão acostumado com aquela vida que eles estavam lá, tinha visto uma praga, 2 pragas, 3 pragas. Não, e Deus estava querendo mostrar. Então, olha que lindo. Quando a gente entende a cultura do povo, a gente começa a entender, cara, cada passo de Deus. E por que Deus deu cada ordem àquele povo. Amém? Terceira curiosidade que Deus orientou ao povo é que esse sangue do cordeiro, ele fosse passado nos umbrais das portas. Peraí. Ícaro. E aí, o que isso quer dizer? Na Bíblia, a gente não vai ver mais nenhuma orientação de Deus para passar sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Foi somente naquele dia, para aquele povo específico. Por quê? Gente, vocês já perceberam que a forma que a gente vive por muitos anos, ela se torna normal para nós. É muito comum que onde você vive, por mais que talvez eu olhe daqui e fale assim, puxa, a forma que essa pessoa vive não é bacana dentro da minha criação. Mas, para muitas pessoas, às vezes, o que para a gente é abominável, para eles é normal. Quer ver um exemplo? Quando o meu irmão se casou, ele morava ali naquela favela, atrás da Piraquê, não sei o nome. E aí, nós fomos visitá-los. Para completar a ópera, nós estávamos na campanha Babilônia não é o seu lugar. Só percebemos que todos nós entramos com essa blusa quando a gente já estava lá. E aí a gente começou a ver que o pessoal começou a olhar estranho. Eu falei, meu Deus, mãe, olha a blusa que a senhora está vestida. Babilônia não é o seu lugar. Obrigada, meu amor. E aí, quando nós fomos embora, estava um baile funk, todo mundo dançando, as crianças dançando assim. E aí começou um tiroteio, um barulho de fuzil, a gente, meu Deus! E a gente estava com a minha avó, criança, todo mundo, a gente começou a correr, a baixar, como se aquilo ali fosse resolver, né? A gente começou a baixar, meu Deus! Gente, sério, eu me senti um alienígena. Porque aquele povo, eles estavam olhando pra gente como se a gente fosse retardado. Cara, um olhar de crítica, tipo assim, teve uma mulher que chegou a verbalizar isso, ela, gente, pra que é isso? E eles sentados permaneceram e nem se abalavam. E eu tô quase que eu falei, crianças, entra pra casa. E as crianças brincando de bola e dançando funk, não sei o quê. Isso pra gente é o cúmulo do absurdo. Como que vocês vivem assim, dessa forma? Mas para eles,
É natural. Eles estão acostumados. Eu tenho uma tia que ela tomou um tiro e ela só foi sentir quando ela levantou. Sabe essas fofoqueiras que botam a cadeirinha de praia no portão de casa, vai ficar fofocando a vida do vizinho? Minha tia do meu pai, na verdade. Ela estava sentadinha com a perninha assim, teve o tiroteio, ela era uma dessas pessoas que ficam ali e nem se abala, tomou um tiro só assim quando levantou. Ela, meu Deus, eu tomei um tiro, assim, como se tivesse caído da cadeira, né? Aí eu falei, meu Deus, tia, como é que foi isso e tudo mais? Ela nem se abalou, continua até hoje fofocando a vida dos outros na cadeira de praia. Porque para eles aquilo é normal. Então, por mais que Deus quisesse tirar aquele povo daquele cativeiro, daquela escravidão, daquela prisão que eles viviam, a mentalidade do povo era que estava tudo certo. Eles já estavam acostumados. Muitos cresceram dessa forma, nasceram dessa forma, não conheceram outra realidade. Então, era normal. Então, é natural, por exemplo, que o Will está agora morando em Maceió. Gente, ele voltou. Eu acho que se ele voltar em janeiro, João Pessoa, perdão, tudo a mesma coisa. Quando ele voltar, é capaz dele voltar falando o quê? Ô, gente, tudo bom? Eu fui para Bahia, quando eu voltei, eu já voltei falando manso. Oi, minha gente, tudo bom? Por quê? Você vive poucos dias com aquelas pessoas, você já começa a falar igual a elas, conviver, se vestir, é natural. Então, o que a gente precisa entender? Que aquele povo começou a naturalizar alguns misticismos que os egípcios tinham, porque para eles era normal. Então, eles faziam o seguinte, nas suas casas, ou de pedra ou de madeira, eles tinham uns umbrais nas suas portas. E esses umbrais, eles eram mais ou menos assim, não sei como é que eu vou explicar. Vamos supor, está aqui a porta, aí vem um umbral, né, o que a gente chama aqui no Brasil de portal, né? Então, o portal, ele vem assim, assim, assim. Depois, em volta daquele portal, tinha outro portal. E outro portal. E outro portal. Vários portais, até que ele ficasse pequenininho, no final da porta tinha uma linhazinha fechando aquele portal. Eles acreditavam, o povo egípcio, que aquela porta era uma espécie de porta infinita, que eles tinham acesso do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. E aí eles conseguiam transitar entre esses dois mundos. E aí, em cada portal, assim, em cima, ele vinha, em cima do portal, descrições. Então, ele vinha assim escrito, é porque eu podia ter pego uma foto, né? Ele vinha assim escrito em todos esses portais, uma descrição, como se fosse uma espécie, como é que eu vou dizer, de reza, vamos colocar assim, de proteção. Porque o que acontece? Os queridos, apesar de muitos deuses, eles tinham um pequeno medinho do escuro. Eles adoravam ao Deus Sol. E aí, toda vez, olha o que eles acreditavam, que quando o Sol, ele quando ele se punha, né? É assim que se fala? É assim? Tá certo? Não sei. Quando ele ia embora, é que o Deus Sol, ele estava guerreando lá em algum lugar. E aí, quando o Sol nascia, é porque ele tinha vencido a batalha. Gente, mas o Sol nascia todo dia, né? Então, todo dia ele venceu a batalha. Então, nesse período da noite que virava, porque lá eles contam os dias diferentes da gente. Então, quando o sol se põe lá, já virou o dia. Então, essa escuridão, esse momento de escuridão, eles estavam protegidos ao quê? Dentro de casa. Porque aí os portais, aquela descrição ali vai me salvar. Não vai deixar o quê? O sei lá o quê, o anjo, sei lá do quantas, entrar na minha casa. E olha que curioso. Qual foi a ordem de Deus? Vocês vão passar o sangue do Senhor, do Cordeiro, nos umbrais. E que hora que a morte passou? No crepúsculo, no cair da noite, quando o sol se pôs. Vamos dizer assim, no medinho. Naquele momento bem que o povo tinha medo, para mostrar, tanto para o povo egípcio, quanto para o povo de Israel, aí já não era Deus afrontando outro Deus, era Deus mostrando para o seu povo. Olha só, vocês que pegaram essa cultura, que estão cheios de descrição, de proteção, deixa eu contar um negócio para vocês. Não é isso que vai fazer a proteção. Vou mostrar para vocês.
Vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais. E quando a morte passar, ela não vai entrar na sua casa. Porque o sangue do cordeiro vai proteger vocês desse anjo de morte. E esse anjo matou todos aqueles que não tinham cumprido o que o Senhor determinou. E matou todos os primogênitos, tanto dos humanos quanto dos animais. Então, o que ele estava fazendo? Mais uma vez, afrontando diretamente uma cultura que os egípcios viveram ano após ano, após ano, após ano. E mesmo assim, gente, a gente pode pensar assim, caramba, olha que lindo. Como Deus ele é perfeito, como Deus ele fala conosco, como Deus ele cria mecanismos para que ele possa caber no nosso entendimento, para que possa ficar claro a sua palavra. E aí a gente imagina o quê? Que aquele povo saiu com seus paizinhos do Egito e eles saíram transformados, porque eles viram de tudo, gente. Eles viram Deus acima de Deus, com D minúsculo, dos egípcios caindo. Cada vez que Deus lançava uma praga, ele lançava uma praga para afrontar um Deus daquele povo. Era o Deus Sol, o Deus Ram, Deus Nilo, não sei o quê. E assim sucessivamente. Então ele foi demonstrando para o povo, olha, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, mostrando tanto para Faraó quanto para o povo. E a gente presume o quê? Caramba, o povo saiu de lá transformado, que lindo! Não. O que o povo fez? Não tinha nem, talvez, horas que eles tinham saído de lá. Eles já começaram a sentir saudade do Egito. Eles já começaram a reclamar, Moisés, para que você te tirou daqui? A gente vai morrer. Ai, meu Deus, eu estou com fome, meu filho está com fome, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Já começou as preocupações. Eles começaram a reclamar com Deus, reclamar com Moisés. E aí, sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas, elas saíram com seus pés do Egito. Mas a sua mentalidade estava lá ainda, dentro daquelas casas. Por isso que, para mim, uma das palavras, se eu pudesse escolher assim, 10 versículos que seriam a base da vida de um cristão, talvez uma das primeiras seria Romanos 12:2. Renovação de mente, para que você possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E aí, gente, da mesma forma que aquele povo recebeu orientações tão claras, para eles era muito claro cada coisa que Deus estava falando. Mas eles não entenderam. Porque primeiro que não tinha um relacionamento com Deus. O relacionamento deles era com Moisés, que foi um outro erro, começaram a adorar Moisés ao invés de Deus. E segundo, porque mesmo com todos os sinais e todas as ordens do Senhor, eles não mudaram isso aqui. E aí a gente olha com certo desprezo para o povo de Israel e fala assim, que tolos. Só que nós somos iguaizinhos. Deus, nós temos visto esses anos todos, eu tenho quase 20 anos de igreja, eu tenho visto todos esses anos sinais e maravilhas que o Senhor tem feito aqui na igreja, fora daqui, em todo lugar, as promessas do Senhor, tudo aquilo que Ele revelou na Bíblia, guerra, rumores de guerra, tudo que Ele disse está acontecendo. E o que a gente está fazendo? Presos com a nossa mentalidade no nosso cativeiro. Nós estamos aqui dentro da igreja, e quando eu falo nós, eu também me incluo muito nisso, mas a nossa mentalidade está lá no Egito. Você, eu, fomos tirados de algum lugar. Daquele povo era o Egito. Qual era o seu lugar? Qual era o seu cativeiro? Às vezes o seu cativeiro era um casamento. Às vezes o seu cativeiro era um relacionamento de namoro. Às vezes o seu cativeiro era uma sociedade errada. Às vezes era um trabalho, às vezes era alguma parada errada que você estava entrando. Né? Às vezes você trabalha em alguns lugares e você tem a oportunidade de fazer coisas erradas. Qual é o seu cativeiro? Às vezes é uma dor do passado. Às vezes é uma coisa que te fizeram, que te feriram, que te machucaram, que te marcaram. E a gente não libera isso, a gente não muda a nossa mentalidade. Então hoje, Deus quer falar conosco. De novo, assim como falou com aquele povo, Ele quer falar novamente com cada um de nós, com cada ato que veio que a gente acabou de ler em Êxodo 12, Deus quer falar novamente conosco para nos alertar. Amém? Primeira coisa, lembre-se o quão duro foi matar o cordeiro por amor de você.
Só um momento. Em 1 Pedro, não precisa abrir não, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Em algumas versões diz, sem defeitos e sem manchas. Exatamente como Deus havia orientado ao povo. Sem defeitos e sem manchas. Um cordeiro inocente. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe à memória. Eu ando, na verdade, muito gostando de ver essas coisas de crime, de psicopata, não sei o quê, narcisista. E eu fico horas vendo séries sobre isso. E aí um crime, na verdade não foi um crime, né? Foi uma espécie de acidente, que me marcou muito, todo mundo sabe, a Boate Kiss. E aí o que acontece? Esse ano completou 10 anos desse acidente. E morreram 242 jovens, gente, nesse incêndio. E aí, não sei se era no Globoplay ou no Netflix, um era filme e o outro era um documentário real. E aí, eu vi um pai assim, chorar muito, que ele dizia que, além da perda do filho, ele tinha que conviver com a crítica do povo. Porque o que acontece? A cidade de Santa Maria é desse tamanho. A cidade acabou. Só se fala nisso. Ninguém investe mais dinheiro ali, ninguém abre um estabelecimento ali, porque o povo vive disso. Foram 242 pessoas que morreram, fora as 600 que foram acidentadas lá, ficaram com lesões. Você imagina, boa parte da cidade estava ali dentro, se não estava ali dentro era familiar. E aí, ele falou que uma das grandes tristezas do coração dele é que as pessoas querem pará-lo. E ele falou, cara, morreu inocente, o meu filho. Eu nunca vou parar, não importa o que as pessoas pensam, eu não vou parar. E aí, Deus me trouxe isso, e ele falou muito comigo assim, Raíza, eu queria que vocês tivessem essa mesma indignação. Porque o inocente morreu. E vocês relativizam a morte do meu inocente. Existe um pai, gente, que está lá no céu gritando assim, alô! O meu filho inocente, imaculado, sem defeitos, ele morreu. Eu sofri por isso, ele morreu da pior maneira possível, morreu pior do que essa galera da Boate Kiss. Por amor de nós. Primeiro, por justiça, porque Deus é fiel, ele cumpriu a própria justiça. E segundo, porque ele preferiu matar o próprio filho do que a gente morrer eternamente. Então, para nos dar a vida eterna, ele preferiu assassinar o filho dele. Matar o filho dele. E o que nós temos feito com isso? Aqueles pais da Boate Kiss que têm entendimento que morreu um inocente, todo dia eles acordam e dormem com essa indignação no coração deles. Meu Deus, faz a justiça. E detalhe, a prisão daquelas pessoas não vai resolver nada para eles. Eles vão continuar tentando fazer a justiça. Fazer o nome ser lembrado. A minha amiga perdeu sua mãe amada. E a indignação que ela teve agora, num ano da morte da mãe dela, ela escreveu um texto bem forte, foi justamente essa. Ninguém vai fazer eu esquecer da minha mãe. Vocês esqueceram muito fácil da minha mãe, mas eu não vou me esquecer. E quantas vezes a gente, com a nossa atitude de mentalidade de escravo, a gente relativiza essa morte. Deus está nos alertando hoje, não relativize a morte de quem amou você primeiro. Quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas atitudes no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família? Quantas vezes na nossa meninice a gente prefere fazer o que nós queremos em detrimento do que Deus quer para nós? Deus quer nos dar vida em abundância. E para isso foi necessário que Ele morresse, para que a gente tivesse vida eterna. Amém? Oxi. Só está muito bugado hoje. Segunda coisa. Pão sem fermento. Gente, agora eu já vou mexer num assunto delicado. O pecadinho de estimação. Gente, se eu dissesse para vocês que Jesus vai voltar daqui a 15 dias, eu tenho certeza absoluta
que todo mundo ia andar na linha. Todo mundo ia ficar bonitinho. Aquelas coisinhas que a gente pratica, que pra gente, não, eu pratico hoje, daqui a 5 meses eu paro. Não, hoje eu faço, hoje eu peco, mas Jesus não vai voltar agora, daqui a um tempo eu paro, não tem problema não. Essas coisas que a gente vai fazendo todos os dias, pensando que o Senhor está muito distante de voltar, se Ele voltasse daqui a 15 dias, a gente ia mudar muita coisa na nossa vida, é ou não é? No Instagram mesmo tem aquele negócio, se você descobrisse que você vai morrer amanhã, o que você faria? Muita coisa. Porque quando a gente tem esse senso de morte, a gente quer mudar muita coisa na nossa vida. E por que a gente não tem esse senso hoje? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. De todas aquelas pessoas que caminharam no deserto, eram, milhares de pessoas, não lembro exatamente a quantidade, porque a Bíblia fala sobre homens, né? Só que tinham mulheres, crianças e tudo mais. Gente, sabe quantos entraram na Terra Prometida? 2. Somente 2 entraram na Terra Prometida. Por quê? Mudança de mentalidade. Então, todo mundo falando assim, impossível, a gente não vai conseguir entrar nisso aqui. E eles estavam falando assim, mas o meu Deus, aquele Deus que fez aquelas coisas todas lá no Egito, ele vai cumprir. Mas tem gigante na cidade. Mas tem portão enorme. Mas Deus vai fazer. Eles mudaram a mentalidade, eles saíram do Egito com os pés e com a mentalidade. Muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, mas aprisionado ao nosso cativeiro, ao nosso Egito, ao nosso lugar, da onde a gente saiu. O pecado representa o fermento. Olha o que a palavra diz. Lá em 1 Coríntios 5, diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alipai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Gente, todos nós vamos pecar, isso é óbvio. É impossível. Aquele que diz que não tem pecado já está mentindo, já está pecando, porque está mentindo. Só que a gente não pode normalizar o pecado. O que está acontecendo é que a gente pega a graça e se aposta da graça e fala assim, não, mas Deus me ama. Deus te ama, apesar dos seus pecados. Mas o que vai determinar a vida que você vai ter é justamente se você está pecando ou não. Você acha o quê? Que você vai ficar a vida toda pecando contra Deus e Ele vai te dar tudo? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem está servindo quem? Porque quando a gente peca, todo dia que a gente peca, a gente está lá. Óbvio, gente, nós vamos pecar todo dia. E todo dia nós vamos lembrar dessa crucificação. Mas existem determinadas coisas, que é onde eu chamo de pecadinho de estimação, que você sabe que está errado, que não está legal. Você sabe que você está desagradando o coração de Deus. Eu estou desagradando o coração de Deus, mas eu falo assim, mas Deus me ama. Deus me ama. Porque a gente fica relativizando. Então, cara, o que Deus está falando nessa noite, cara, pega o pecado, pega o fermento que está alimentando você, porque o fermento ele faz o quê? Ele cresce. Assim é o pecado. A gente tem a tendência de achar que a gente controla o pecado. Eu tenho controle da situação. Aí a gente vai, aí Deus fala assim, bebeis, mas não se embriagueis. Aí você fala assim, um copinho de biritinho aqui. Aí você bebe. Aí no outro dia você fica bêbado. Senhor, fiquei bêbado. Meu Deus, que situação. Aí no dia seguinte você acha o quê? Que você controla aquela bebida. A bebida controla você. Quem controla quem? A gente acha que a gente está controlando o nosso pecado, mas a gente não está. Ele está nos dominando. O pecado, você começa pequenininho. Igual um bolo, quando você não coloca fermento, é só uma massa. Ali, meio líquida. Mas ela vai crescendo, tomando forma. Ela vai expandindo até que ela toma a forma toda. E dependendo da quantidade do fermento, ele até explode. E é muitas vezes o que acontece conosco. Então, Deus está nos alertando. Gente, eu estou dando sinais. Assim como eu dei ao povo, eu estou dando sinais a você, Igreja da Conquista. Porque essa palavra está sendo ministrada aqui. Ela está dizendo a você, Senhor, abre os meus olhos. Deus, eu não quero pecar contra ti. Senhor, me alerta.
E aí isso nos leva à segunda questão. A pressa que Deus quer nos tirar do lugar onde estamos. Gente, não dá mais tempo. Não temos mais tempo de ficar esperando o dia de amanhã. Que vida nós vamos ter até a volta de Jesus? Ele morreu para que nós fôssemos salvos e tivéssemos vida e vida em abundância. Mas para a gente ter essa vida em abundância, a gente precisa depressa se livrar do pecado. Gente, existem algumas coisas que a gente consegue na nossa vida consertar. Mas existem decisões que a gente toma na nossa vida que que a gente perde muitas coisas, muitas bênçãos. Sabe aquela história da onda que o Felipe fala? Então Deus está falando assim, cara, pegue suas pranchas e vão pegar as ondas, porque as ondas estão passando. E vocês estão dormindo, vocês estão casando, se dando em casamento. Por que a gente não age todos os dias acreditando que Jesus vai voltar daqui a 60 anos, como se ele voltasse daqui a 15 dias? Porque a gente sempre acredita que o Senhor vai ficar esperando você entender. Gente, é para ontem. Deus está nos alertando nessa noite. E a gente precisa ter essa sede, essa pressa, essa urgência. Senhor, eu vou ficar com o meu cajado nas mãos. Senhor, eu vou ficar calçada. Eu não vou me descalçar. Porque a hora que o Senhor chamar, eu vou sair. A gente acha que o Senhor, ele quase que se curva às nossas necessidades. Mas vamos lembrar o que a gente acabou de ler aqui. O Senhor lhe deu uma ordem, é um Deus, para todo um povo. Só que só atendeu quem quis. As perninhas, o Senhor não cingiu os lombos igual de Elias e levou eles não. Cada um saiu com o seu pezinho. E enfrentou, saiu do seu cativeiro porque enfrentou os seus medos. A gente lê as coisas igual um conto de história e a gente acha que tudo é muito lindo, né? Caramba, Deus abriu uma... Gente, vocês imaginem. Aquele tanto de água de um lado e de outro. E o povo com criança, com não sei o quê, com gado e suas coisas puxando. Vocês acham que foi fácil? Foi não. Porque a gente tenta, assim, diminuir as coisas que a gente está lendo. A gente tem que pensar assim, meu Deus, que grande isso aqui, hein? Eles tiveram que enfrentar o medo de ver o exército de Faraó vindo e falando assim, meu Deus, tudo bem que eles deram uma reclamada para Moisés. Mas eles tiveram que correr, que andar, que caminhar com as suas perninhas. Sabe o que Deus está nos falando hoje? Que você precisa das suas perninhas para sair do lugar que você está. Porque muitas vezes a gente fica reclamando, Senhor, por que o Senhor não me tira desse lugar, desse cativeiro, desse próprio que eu estou vivendo? Ele está falando, meu lindo, minha linda, eu já dei todas as orientações, agora pega o seu cajado, o seu chinelo e vá, depressa. Amém? Amém? Gente, a gente precisa ter isso. Deus, Ele nos deu isso aqui, ó. Você quer saber como se livrar das coisas da sua vida? Tá aqui. Nada mais. Não tem mistério. Ah, meu Deus, qual o tipo de casamento que Deus quer que eu tenha? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Qual o tipo de sociedade que Deus quer que eu tenha? Tá aqui. Qual o tipo de prática que eu preciso ter no mundo? Tá aqui. Todas as orientações estão aqui. Agora, por que 2 entraram e o resto não entrou? Nem o próprio líder, nem Moisés entrou na terra prometida, só viu assim de longe. Porque dependeu das suas ações. Então, isso quer dizer que muitas vezes a gente está aqui na igreja ou conhece outros irmãos em Cristo e a gente vê, cara, por que Deus faz na vida dele e não faz na minha vida? A gente gera uma indignação. Porque eles mudaram provavelmente a mentalidade, eles estão plantando isso e talvez a gente não. É o mesmo Deus, para o mesmo povo, com a mesma palavra, só que cada um vai viver com Deus aquilo que deseja viver, mediante ao seu sacrifício. Amém? E por último, ervas amargas. Gente, todos nós temos nossos dissabores, vamos dizer assim, né? Todos nós temos as nossas tristezas, as nossas marcas na nossa alma, no nosso interior. Muitas vezes a gente sente que, por mais que a gente esteja vivendo anos com o Senhor, algumas coisas não têm acontecido
na nossa vida. Mas parece muitas vezes que esse passado, essas coisas, elas ficam o tempo todo voltando para nós. Vocês já tiveram essa sensação? Como se, às vezes a gente acha até que é o próprio diabo, né? O diabo está me relembrando de tudo isso que eu vivi. Mas, muitas vezes, é o próprio Deus. Quando ele orienta ao povo, comam esse cordeiro com ervas amargas, ele estava orientando ao povo, não se esqueçam o que vocês viveram. Não se esqueçam da onde eu tirei vocês. Vão para o deserto, caminhem com esse gosto amargo na boca, para vocês nunca se esquecerem da onde eu tirei vocês. Porque o povo, ele se esqueceu de maneira muito rápida daquilo que Deus tinha feito. Eles começaram a sentir saudade da comida do Egito. Aí Deus fez cair maná dos céus. Ai, Senhor, a gente já está de saco cheio de comer maná. Aí Deus vai lá, então tá bom, vou mandar cordeiro. Vou mandar codorna. Aí vai lá, manda codorna. Aí o povo continua reclamando. Ai, Senhor, mas essa água está assim. Não sei o que, esse pão está assado. Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente acaba desprezando o que o Senhor fez na nossa vida. O nosso coração precisa o tempo todo estar gratos a Deus. Talvez nós não estamos ainda no lugar onde Deus ainda deseja que estejamos. Mas Ele precisa, muitas vezes, que a gente se lembre. Muitas vezes a gente se esquece. Vocês já fizeram essa reflexão? Eu tento sempre fazer essa reflexão. Senhor, obrigada por isso, por isso, por isso. Porque, gente, só eu sei de onde Jesus me tirou. Só eu sei do lugar que o diabo tinha preparado para mim. E eu sei que Ele preparou para vocês. Só você sabe do lugar que Deus te tirou. Só Deus sabe o que você sofreu. Então, da mesma forma que aquele povo tinha um gosto amargo na sua boca, que você também lembre desse gosto amargo. Para você não se esquecer. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado com as bênçãos do Senhor e a gente vai se esquecendo. Vai se esquecendo. Poxa, a gente começa a gente quase vive, se a gente não tiver muito cuidado, a gente quase que vive numa teologia da prosperidade, em que Deus se curva às nossas necessidades. A palavra de Deus diz, o Senhor é meu pastor, e de nada me terei falta, que é bem diferente, de nada me faltará. É de nada eu terei falta. Não importa se hoje está escasso, se as coisas estão difíceis, eu não vou sentir falta, porque eu tenho o meu Pai, eu tenho o meu Deus. Eu lembro de onde Ele me tirou. A palavra diz, trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Para a gente terminar, queria ler Salmos 40, diz assim, versículo 2. Ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou em um lugar seguro. A gente está falando muito, gente, sobre a grande revolução. Só que desde que o bispo nos deu essa orientação de Deus, que a gente até o final do ano oraria por isso, imediatamente eu falei que, Senhor, que a nossa revolução ela seja aqui. Porque é aqui que nós somos escravos. A gente pode conhecer a Tua palavra, a gente pode viver em comunidade, a gente pode fazer o que for, mas se nós não formos renovados aqui, ó, do nosso passado, dos nossos costumes, de tudo que aprendemos dos nossos pais, de toda a cultura que nos impuseram. Queria que você nessa noite, quando a gente vier aqui para frente orar, você se lembre, Pai, o que tem me colocado cativo? O Senhor me libertou, mas as coisas deste mundo estão me aprisionando. Deus falou muito forte no meu coração. Eu me emocionei muito em casa, porque eu pensei, Senhor, o Senhor fez tantos sacrifícios e eu me coloco cativa de tantas coisas. Eu me prendo a minha mentalidade, prendo o meu coração a tantas coisas que vão passar. A palavra diz, céus e terra passarão, mas Ele não, gente. Ele vai permanecer conosco. E Ele está falando nos nossos corações, povo, o meu povo, o povo que eu escolhi, atenta.
Eu preciso que vocês renovem sua mentalidade, sua forma de agir, sua forma de andar, de comer. Eu preciso que vocês lancem fora, e isso depende de vocês. Vocês precisam desejar isso. Vocês precisam sair com as suas perninhas e andar segundo cada orientação que eu te dei. E aí sim, você vai conseguir viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus e coloca de pé.